capítulo 6, de 2 Reis, verso 1. Os filhos dos profetas disseram a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos dali, cada um de nós, uma viga, e ali edifiquemos para nós um lugar em que habitemos. Respondeu ele: Ide. Disse-lhe um deles: Digna-te de ir conosco. E ele respondeu: Eu irei. Assim Eliseu foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortavam madeira. Mas sucedeu que, ao derrubar um deles uma viga, o ferro do machado caiu na água, e ele clamou, dizendo: Ai, meu senhor! Ele era emprestado. Perguntou o homem de Deus: Onde caiu? E ele lhe mostrou o lugar. Então Eliseu tomou um pau, uma madeira, e lançou ali, e fez flutuar o ferro. E disse-lhe: Tira-o. E ele estendeu a mão e o tirou. Nós vamos ministrar hoje sobre o machado da autoridade espiritual. Eu queria que você orasse ao Senhor por você e por mim nesse momento. Pai, obrigado pelo dia 25 de setembro. Obrigado pela oportunidade da igreja estar reunida em torno da palavra do Senhor. Obrigado pela palavra que o Senhor nos deu hoje. Obrigado pelo terreno que está diante do Senhor nessa noite. Alguém diz comigo nessa noite: Senhor, todo mundo, por favor. Senhor, faz de mim uma terra boa. Eu renuncio todo mal nos meus ouvidos. Eu abro o meu espírito para a tua palavra. Agora, por favor, ora mais um minutinho aí. Ora mais um minutinho aí e peça a Deus para fazer uma obra em você. Ora mais um minutinho. Pede: Senhor, faz a obra em mim. Tira de mim todo o conformismo espiritual, todo o tampão dos ouvidos. Eu libero os anjos aqui para trabalharem no nosso meio essa noite. Protejo a palavra debaixo do sangue de Jesus. A cabeça do pregador e a cabeça dos ouvintes eu declaro debaixo do sangue de Jesus. Alguém só diga comigo: eu recebo essa palavra no meu espírito e eu declaro que essa palavra não voltará vazia. Yes, amém. Louvado seja. Muito bem. Eu queria usar esse tema do machado e começar dizendo que nessa pregação de hoje, o machado, que é a ferramenta de cortar, ela representa a autoridade espiritual. O machado representa a autoridade espiritual. Se eu fosse desenhar um machado, seria algo mais ou menos assim, com... Ai, Jesus, me ajuda agora. Eu não sei. Algo aqui na ponta. Não, esse machado aqui está muito ruim. Esquece o machado. Eu ia trazer um machado que nós temos lá na igreja. Porque a doutora Joyce, quando ela veio ministrar, ela trouxe um machado para nós. E o machado é muito representativo da autoridade espiritual. E eu queria levar você para o verso 1 desse texto, onde está escrito assim: Os filhos dos profetas disseram a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face é estreito demais para nós. O que eu vejo nos profetas é algo muito precioso. Eu vejo neles a preocupação com a expansão do ministério, porque a primeira coisa que eles reconhecem é que o lugar que eles estão é estreito. É muito importante que o profeta, o servo de Deus, reconheça que o lugar que nós estamos ainda é pequeno. E eu não estou falando do lugar físico, estou falando do nosso espaço espiritual, nosso terreno espiritual, a nossa influência espiritual. Infelizmente, há muito conformismo na igreja evangélica, em toda a igreja. Há muita mediocridade espiritual, onde as pessoas estão satisfeitas com a sua influência espiritual. E aqui, os profetas não estão satisfeitos. Eles estão realmente preocupados com o tamanho da sua influência espiritual. E eu fico feliz que os profetas ali no tempo de Eliseu, eles disseram: Eliseu, o lugar está pequeno. Nós somos profetas. Nós temos uma unção. Nós temos que expandir a nossa influência espiritual. Eu espero que você tenha esse desejo no seu coração, porque muito crente, além de não expandir, ainda para. E toda vez que para, regride, perde terreno.
perde território. Eu não sei se você já notou que toda vez que você der uma paradinha, vou dar uma descansadinha, você termina perdendo território. Territórios que você já tinha ganho do inimigo, você ainda termina perdendo. Porque na vida espiritual, você tem que avançar sempre, não é só para conquistar novo território, é para manter o que você já conquistou. Se você for preguiçoso na vida espiritual e se você parar, não tem como, a vida espiritual é um prosseguir sempre. E os profetas estão constantemente certos. Eles não estão com espírito medíocre, eles não estão com preguiça, eles não estão conformados. Pelo contrário, eles chegam para o seu líder, né? E muito feliz ficou esse líder, porque os profetas estavam famintos e desejosos de crescer. Precisamos expandir. Esse lugar é muito estreito, eu quero crescer, não é? Eu quero caminhar para a medida maior que Deus tem para nós. E eu quero dizer que Deus opera mais pela fome do que está em nós do que pelo que Ele tem disponível para nos oferecer. Deus tem muito para nos oferecer. Vou só tocar nesse ponto aqui. Eu não vou pregar essa mensagem agora, mas digamos que Deus tem esse tanto aqui para oferecer, tá? Só que a medida de receber é você quem determina. Deus oferece esse tanto, mas você decidiu receber isso aqui. E não importa o tanto que Deus está oferecendo e disponibilizando, você decidiu que você só vai tomar esse pedacinho aqui. O outro, que é mais generoso espiritualmente, decide tomar um pedaço maior, mas ainda é muito menor do que o que Deus está oferecendo. De forma que o que determina o resultado não é o que Deus oferece, não é o que Deus está oferecendo. É o que nós estamos dispostos a receber. O que vai ter o resultado da nossa vida não é o que Deus está propondo, não é o que Deus está oferecendo, não é o que Deus está disponibilizando. É o que eu estou disposto a buscar e receber. Incrível que tudo que Deus nos oferece está debaixo dessa lei. Não é a oferta, é a demanda. Não é a oferta do que Deus faz, é a demanda que não há na igreja. E eu queria, antes de prosseguir na mensagem do Senhor nessa noite, deixar o Espírito Santo agir nesse momento na nossa fome espiritual. Eu queria que você fechasse os olhos um minutinho para a gente orar. A oração vai ser a seguinte: Senhor, onde está a minha fome diante do que o Senhor tem disponibilizado? Onde está a minha fome? Alguém ora nesse momento sobre a sua fome do Senhor, a sua fome pelas coisas de Deus. Senhor, eu oro nessa noite com os teus filhos e eu venho pedir, dá-nos fome, mais desejo, nos dá capacidade de absorver mais, de buscar mais, de ter mais. Por causa de tudo que o Senhor disponibilizou, nós temos recebido muito pouco. Porém, esses profetas, Senhor, eles tinham esse desejo, gera em nós o desejo que estava neles, o desejo de expandir, de tomar mais, de ter mais. Alguém diz comigo: Senhor, gera fome suficiente em mim. Yes, amém. Muito bem, vamos seguir. Verso 2. Essa fome gera um trabalho. Ela exige uma construção nova. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos cada um de nós uma viga, e ali edifiquemos para nós um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Então, quando você quer essa expansão, que está no versículo 1, você parte para o versículo 2, que é a ação. No verso 1 você tem o desejo de aumentar. No verso 2 você está trabalhando para aumentar. E esse trabalho, olha, expandir uma propriedade vai exigir, em primeiro lugar, derrubar as paredes existentes. Tá? Se você está fazendo uma adição na casa e você está aumentando, e é o caso dos profetas aqui, eles estão aumentando o lugar que já existia. E a primeira coisa que você tem que fazer é derrubar as paredes existentes. E Deus está falando de quebrar paradigmas. Derrubar os paradigmas velhos. Sabe o que os paradigmas velhos? Não, paradigma, essa palavra, parece que a gente quer falar chique, mas não é. A palavra paradigma podia dizer que são as lentes, podia dizer que o paradigma é a crença, tá? O paradigma é o entendimento, tá? O entendimento. E
isso aqui tudo, o que isso aqui tudo faz? Isso aqui tudo faz isso aqui. Limita a revelação. Tá? O que um paradigma faz na nossa vida é que ele limita a nossa revelação. Quando você quer uma nova casa, fazer uma adição, você tem que derrubar as paredes existentes. E o Senhor quer fazer isso em nós. Eu sempre assumo pessoas novas para treinar na libertação. Hoje eu assumi mais um membro da minha família, fiquei muito feliz. Mais um membro da minha família que me ligou do Brasil e pediu para ser treinado na libertação. Eu falei, olha, a libertação não é só te ensinar princípios de libertação, é uma mudança de paradigmas. Deus tem que mudar a fundação onde você está assentado para poder assentar uma casa nova. Então, tem que derrubar paredes, tem que fazer fundações novas. Você não aumenta uma casa em cima da mesma fundação. Então, Deus precisa... E aqui, quando os profetas vão trabalhar, ele tem que estabelecer uma fundação nova. Só além de derrubar as paredes velhas, tem que estabelecer, tá, fundações novas. Eu queria perguntar se Deus tem podido estabelecer em você fundações novas, paradigmas novos. Tá? As fundações são as novas formas de pensar, os novos paradigmas, novas formas de pensar. Tá? Ninguém aumenta a casa sem uma fundação nova. Tem que derrubar as velhas, estabelecer uma fundação nova, que ela vem de uma revelação nova. Olha, gente, não vai haver paradigma novo sem revelação nova. É por isso que nós temos que ouvir a voz de Deus sempre e novamente, de uma forma nova, para aumentar a nossa cabeça. Vocês podem pensar que eu sei muita coisa, mas eu sei que eu não sei. Pelo menos eu sei que eu não sei, então eu já sei alguma coisa. Eu sei que eu preciso de revelação. E a coisa que eu oro, quando eu oro, é me ensina, me revela. Compartilha comigo os teus pensamentos. Compartilha comigo os novos paradigmas, a revelação nova. Você sabe que um dos maiores problemas de Jesus com os crentes é que ele não pode dar revelações novas? Quanto mais velho você é como crente, mais difícil do Senhor te dar uma revelação nova. Porque você está muito engessado naquilo que você... Né? Eu celebro muito a vida de pessoas como a irmã Simvaldo, por exemplo, que passou décadas na igreja, porém, quando chegou na Bethesda, ela se abriu para uma revelação nova. E recebeu revelações completamente novas. E estabeleceu uma fundação nova. Sabe? E muitos de nós têm aberto para uma revelação nova. Deixa eu falar para você o quanto isso é importante. Sabe, Deus, ele tem isso aqui para nos ensinar. Só que ele começa com isso aqui. Aí você fala, pronto, aprendi o mundo. Vou fazer um livro. Vou fazer um podcast. Vou publicar toda essa revelação que eu tenho. Falei, toda qual? Esse 1% que Deus começou a mostrar. Sabe, que Deus dá uma pontinha para nós e a gente acha que tem tudo. E esse é o problema evangélico. É igual o problema dos discípulos. Jesus disse para eles em João 16, 12, né? Eis que tenho muito mais para vos dizer, mas não podeis suportar. Porque ele dá um pedacinho, a gente pensa que tem tudo. Alguém diz comigo assim, a revelação é progressiva. Então, presta atenção, o que Deus nos revelou sobre o sangue de Jesus não é tudo. Nós sabemos que o sangue de Jesus purifica, que ele nos lava, que devemos lavar as nossas vestes, mas isso é muito superficial na nossa cabeça. Sabe, é tão superficial que a gente não entrou na profundidade de muitas revelações que Deus apenas iniciou. Nós precisamos ter uma cabeça aberta como esses profetas tinham, para expandir o nosso entendimento, expandir a nossa revelação. Eu digo para vocês, a primeira bênção que Deus me deu, e eu vejo ela em mim e eu celebro, é um desejo por coisas novas de Deus. E por Ele ter acendido isso em mim, Ele me dá coisas novas todos os dias. Todos os dias Deus me dá um pensamento novo. O meu telefone não aguenta mais de tanta nota nova, porque de tanto escrever em papel, eu comecei a escrever aqui, e aqui ele já está com... Ele tem muitas notas aqui, de coisas novas, de sugestões novas que o Espírito Santo me dá. Toda hora. Se você me vê usando o telefone na igreja, eu não estou me distraindo com o Facebook, não. Eu estou escrevendo revelações novas que Deus está me dando.
Na pregação de ontem, enquanto a irmã pregava uma mensagem tão tremenda ontem em Chelsea, o Senhor me deu outra, na hora que ela estava pregando. E, assim, Deus quer nos dar coisas novas. Alguém quer coisa nova de Deus? Alguém quer um paradigma novo? Alguém quer uma fundação nova? Alguém quer uma revelação nova? Então, estende as mãos, nós vamos orar de novo. Enquanto a gente ora, o Senhor realiza aquilo que nós estamos orando nesse momento. A oração agora é: me dá uma coisa nova, Senhor. Me dá uma revelação nova, me dá um paradigma novo. Tira a minha casa dessa fundação tão pequena, revela-me mais, me ajuda a progredir na revelação. Pede isso para Ele, me progride na revelação, me leva adiante na revelação. Eu sei que Tu não vais mudar a revelação é a mesma, eu só preciso crescer nela. O Senhor não vai mudar os princípios, o Senhor precisa me levar mais profundo nesses princípios. Aumenta a fundação da minha fé, aumenta a fundação da minha casa, aumenta os meus paradigmas, me dá a fome que esses profetas tinham de crescer, de expandir. Senhor, eu preciso crescer na cabeça primeiro, para depois crescer em outro lugar. É aqui que eu preciso ser renovado pelo Senhor. Eu peço, dá coisas novas a todo crente que está orando agora. Dá coisas novas para a igreja, uma revelação nova, uma cabeça nova, um pensamento novo, uma oração nova. Eu celebro a renovação do Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Como essa parte é apenas a minha introdução, eu quero ir para o verso 3, porque no verso 1 surge o desejo de expandir. No verso 2, começa o processo de expandir, que é a nova construção. Tem que cortar material, tem que buscar material, tem que trabalhar essa construção. Eu queria só enfatizar esse ponto aqui no verso 2, antes de ir para o verso 3. A vida espiritual é trabalhada. Diga comigo assim: trabalhada. Até para falar o negócio dá trabalho. Quanto mais para fazer. Porque tem gente que acha que é só sentar no banco da igreja e esperar. Você tem que trabalhar a vida espiritual. Diga para 3 pessoas, por favor, você tem que trabalhar sua vida espiritual. Por favor, fala para alguém. Você tem que trabalhar sua vida espiritual. Alguém aqui quer trabalhar na área médica? Já trabalha, quer trabalhar? Além da irmã que é enfermeira. Mais alguém? Vocês que trabalham na área médica, vocês têm que trabalhar, se esforçar, aprender, renovar um conhecimento em que área? Na área financeira? Em qual área vocês têm que trabalhar? Na área médica, right? Alguém aqui trabalha na área de eletricidade? Electrician. Algum electrician? O electrician não veio hoje. Qual a outra área que alguém trabalha aqui? Que você precisa aprender naquela área? Na fundação, você trabalha com fundação, right? Você trabalha com landscaping. Você precisa estudar psicologia para fazer landscape? Você tem que trabalhar em que área? Mas quando eu falo assim, quando você quer expandir a empresa, você quer melhorar, você quer ser reconhecido, você precisa conhecer de planta. Você vai estudar o quê? Você vai trabalhar em cima daquela área. Sabe o que eu descobri? Olha para mim. Sabe o que eu descobri? Que Deus me chamou para o mundo espiritual. Eu preciso trabalhar em que área? Você sabe o que mais que eu descobri? Que Deus me chamou para a salvação. Em que área que eu tenho que trabalhar? A minha salvação. Aliás, a palavra de Deus diz assim: trabalhai a vossa salvação. O que esses profetas estão fazendo é exatamente isso. Ei, vamos expandir, vamos ao Jordão, eles estão com a ideia certa, vamos cortar a árvore, vamos trabalhar o negócio. Quero te perguntar, pelo Espírito de Deus, você está trabalhando isso? Por exemplo, vários jovens que estão aqui estão trabalhando uma área da sua vida. Qual é? A área de estudar. A área de estudante. Homework, desse tanto quando chega em casa. Mas está lá em cima. Deixei a Rebeca com um monte lá. Todo dia. Porque essa é a área que você está trabalhando. Eu quero perguntar se você, como cristão, reconhece que a sua área é a área espiritual e você decidiu trabalhar na área espiritual. Queria dizer para vocês que eu entendi, há anos atrás, quando Deus me chamou para ser um pastor, que Ele não me chamou para business. Deus não me chamou para fazer dinheiro. Deus não me chamou para adquirir propriedades. Deus me chamou para uma coisa: trabalhar na área espiritual. E quer saber? Eu tenho trabalhado.
Quer saber? Eu não sei muito sobre finanças. Tem que perguntar ao Douglas. Quer saber? Eu não sei muito sobre concreto. Tem que perguntar o Golias lá. O varão forte. Quer saber? Eu não sei muito sobre outras coisas. Mas, ei, me pergunta sobre o mundo espiritual. Sabe por quê? Porque eu trabalho essa área. Ela não vem na minha cabeça por acaso. Eu queria te perguntar se você trabalha o lado espiritual. Eu me lembro muito bem do dia em que eu escrevi no meu quadro, no meu escritório, um papelzinho e coloquei lá, trabalhar o espiritual. Você entende o que eu estou falando aqui? Você trabalha o espiritual ou você espera o pastor trabalhar para você e trazer e te dar um pedacinho cada culto que você vem? Ou você trabalha o espiritual? Eu descobri para o que eu fui chamado. E eu trabalho o que eu fui chamado. Eu fui chamado para usar o machado da autoridade espiritual. E essa noite nós vamos chegar no machado. E aí no versículo 3, um deles é muito inteligente e chama Eliseu para ir com eles. Deixa eu dizer para você, Eliseu aqui representa o Espírito Santo. Toda vez que você vai expandir sua vida espiritual, você convida o Espírito Santo e ele vai com você, ele diz, eu irei contigo. Versículo 3, digna-te ir conosco. E ele respondeu, eu irei. Toda vez que você quer estabelecer uma nova fundação, para construir uma casa maior, para expandir a vida espiritual, porque você está trabalhando o espiritual, quem vai com você? O Espírito Santo. Aliás, vamos ler rapidinho João 14, 23 e João 16, 13, só de passagem, ainda estou na introdução. João 14, 26, mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Gente, alguém por acaso já parou para pensar nessa expressão da Bíblia, onde diz que o Espírito Santo nos ajudará em todas as coisas? Alguém já aprendeu a depender do Espírito Santo para ajudar em todas as coisas? Todas as coisas. Se é todas as coisas, imagine o espiritual. Imagine o espiritual. Há um amigo, há um professor, há um coaching, há um mentor, há um professor para nos ensinar e nos ajudar a trabalhar essa expansão espiritual. João 16, 13, todo crente tem que ter esse verso de cor, mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tem ouvido, vos anunciará as coisas vindouras. Aprender a depender do Espírito Santo é um segredo do crescimento espiritual. Aliás, o que eu tenho aprendido, devo absolutamente cada letra ao Espírito Santo. Olhos fechados nesse momento, nós vamos orar mais uma vez, e a oração é, eu preciso aprender a depender do Espírito Santo. E eu quero ouvir sua voz agora, porque às vezes você fica olhando muito baixinho aí, me dá desânimo aqui. Eu quero que você ore e clame, Espírito Santo me ajuda. Tu és o ajudador, tu foste enviado para me ajudar, tu és o Espírito da verdade, enviado para me ajudar a crescer, me ajudar a estabelecer um novo paradigma. Eu dependo de ti, eu quero aprender a depender de ti. Alguém clama ao Espírito de Deus e diz, vem comigo, Espírito Santo, no aumento da minha expansão espiritual, como os profetas pediram a Eliseu, vem comigo, Eliseu, e Eliseu foi com eles. Espírito Santo, nós te convidamos nessa terça-feira, nessa quarta-feira, 25 de setembro, nós te convidamos, vem com a Bethesda de Marlboro, nos ajudar a expandir essa obra em Marlboro. Vem com a Bethesda, vem me ajudar a expandir a obra no meu espírito, no meu coração. Alguém clama comigo e diz, Espírito de Deus, eu preciso da tua ajuda para usar o machado da autoridade espiritual, para cortar a árvore, para expandir o meu território. Nós te clamamos, Espírito, seja bem-vindo nesse lugar, em nome do Senhor Jesus. Agora nós vamos entrar na mensagem específica dessa noite, que é a perda do machado. Porque o problema aqui é exatamente isso. O que aconteceu nesse texto é que o profeta perdeu o machado no verso 5, mas sucedeu que, ao derrubar um deles, uma viga, o ferro do machado caiu na água e ele clamou, dizendo, ai, meu Senhor, era emprestado. Há uma revelação profunda nesse versículo 5, o machado, a perda do machado. Escute,
O machado é a autoridade espiritual. É muito triste quando um obreiro, um crente, perde o ferro do machado da autoridade. Você está com o cabo do machado na mão, batendo na árvore, querendo cortar, e é madeira batendo na madeira. Não corta absolutamente nada, porque você perdeu o ferro do machado. E o ferro é a lâmina. A lâmina é a autoridade espiritual. Come on, church. A eficácia espiritual está na lâmina. A autoridade representa a lâmina. Pode-se fazer algo sem autoridade. E aqui está a desgraça da igreja. O Espírito Santo tem me mostrado isso já há muito tempo na igreja evangélica. Como as pessoas na igreja aprenderam a ministrar sem autoridade. Não importa se Deus não vai agir. Eu quero estar lá na frente. Não importa se Deus não vai atuar. Eu preciso do microfone. Não quero saber se vai ter curas ou milagres, se Deus vai fazer o que Ele quer fazer. Eu preciso estar lá. Eu preciso estar lá. Mais uma vez, eu defendo o púlpito da casa de Deus para dizer que o púlpito da casa de Deus não é do homem, é de Deus. O púlpito da casa de Deus não serve para realizar o homem. O púlpito da casa de Deus não é para confirmar a identidade de ninguém. Se você precisa do púlpito para se autorrealizar, fora daqui. Esse não é um lugar para você se autorrealizar. Esse não é um lugar para você se autoafirmar. Esse é um lugar para você ministrar quando você tem autoridade espiritual. Não venha para o púlpito sem machado. Se perder o ferro, acha primeiro o ferro. Vai orar primeiro, acha o ferro. Mas não suba aqui sem ferro. Mas o homem está lá com o cabo do machado na mão, sem ferro na ponta. Deixa eu dizer para você. Parte da igreja evangélica é uma parte grande. Eu queria dizer que era pequena, mas não é. Não sabe, não se importa, nem está preocupada com a sua autoridade. Importante que eu estou orando, importante que eu estou louvando. Não importa se Deus está aceitando, eu nem sei se isso está subindo, mas eu estou aqui. Onde está a autoridade espiritual? Ei, coisas do mundo espiritual não funcionam sem autoridade. Não falando mal dessa igreja quando eu cheguei aqui, mas foi o que eu notei que não tinha quando eu cheguei, que eu sentei na terceira fileira aqui desse banco e eu assisti o primeiro culto dessa igreja. A pregação estava certa, o louvor estava certo, o culto estava certo, mas não tinha um pingo de autoridade espiritual na ministração. Eu senti o vazio da autoridade espiritual aqui, entende? Quando eu chego num lugar, a primeira coisa que eu procuro é a autoridade espiritual. Sabe por quê? Sabe o que te faz curvar a cabeça num lugar? Sabe o que te faz humilhar o coração para receber? A autoridade espiritual. Se não tiver, você só critica. Se não tiver, você... Se não tiver, você se torna até arrogante. Se não tiver, porque não tem autoridade para você se curvar de baixo. Muita gente ministra, desde sempre, sem autoridade espiritual, se preocupando mais consigo mesmo, né, do que com o objetivo que estamos ali, que é ministrar sem autoridade espiritual. Eu vou colocar aqui, ministrar sem autoridade espiritual é quando você perde o machado, tá? Eu queria dar um texto para você, que é Eclesiastes 10:10. Existem duas formas de o machado não funcionar. Primeiro é quando o machado está cego, você não perdeu o machado, está na sua mão, mas ele está cego. Eclesiastes 10:10. Segundo é quando o machado está perdido. Quando ele não está mais no cabo, você perdeu ele, que é essa parte aí do verso 5, de 2 Reis, capítulo 6. Mas Eclesiastes 10:10 diz o que na sua Bíblia? Eu espero que ele fique marcado hoje. Se ele não estava, eu não sei se você gosta de marcar sua Bíblia, se você acha que é uma ofensa marcar sua Bíblia, eu não sei se você... Eu não vou violentar minha Bíblia, marcar ela, não sei, mas eu penso diferente. Eu gosto de marcar a minha, esse verso está marcadinho, já tem um tempo.
já tem bastante tempo que ele está marcado, e diz: se estiver embotado o ferro, ou cego, e não se afiar o corte, então se deve pôr mais força. Existem muita gente que está com o machado cego, não perdeu o machado, ele não saiu da ponta, mas ele está cego, não funciona do mesmo jeito. Imagina você tentando cortar um tomate, logo um tomate, que é uma coisa tão suave, mas aquela casquinha dele é difícil. Se a faca tivesse, você já tentou cortar um tomate com a faca cega? Não corta. Um tomate ela não corta. A nave cega não corta. E na vida espiritual, o machado cego, ele está lá na ponta, mas ele não tem efeito no mundo espiritual. Eu queria dar um exemplo de machados cegos na época de Jesus. Na primeira sinagoga em que Jesus foi pregar, na primeira vez que está registrado em Marcos ou Mateus que ele foi pregar, Jesus entrou na sinagoga e ele está pregando. O que aconteceu no meio do culto? Alguém lembra? Se manifestou um demônio. Alguém pode me dizer por quê? Porque o machado cortou, só por isso. O machado cortou no mundo espiritual. Por que o machado cortou? Porque estava amolado. Mas vamos pensar em todos os machados que pregaram lá antes de Jesus e nunca manifestou nada. Quantos machados deram mensagens ali todos os sábados? Os demônios, pode ministrar, pode pregar. Pode pregar aqui, para nós está bom. Mas no dia que Jesus foi pregar, cortou. Eu quero ser esse machado. Eu não quero ministrar sem autoridade espiritual. Sabe qual é a desgraça de você ser um líder que ministra sem autoridade espiritual? Você ensina os outros a ministrar do mesmo jeito. Pode cantar assim. Não, pode pregar assim. Não, pode fazer assim. Pode dirigir a igreja assim. Não tem efeito nenhum não, mas pode fazer. Aí todo mundo aprende a fazer. E a culpa é dos líderes. A culpa é de quem está na frente. Entende? Porque você precisa da autoridade espiritual para ter eficácia. Agora, no caso desse rapaz, a coisa... Dessas duas situações onde o machado está anulado o corte, qual delas duas é pior? Aqui o machado você não perdeu e está cego, ou aqui você perdeu o machado? Qual das duas é pior? Aqui perdeu, lógico. Porque para recuperar o que você perdeu, vai demorar mais do que você amolar o que você ainda tem. E deixa eu te falar, amola o que você ainda tem. Amola a sua autoridade espiritual, afia ela, passa ela no fio da navalha, vai para o jejum, vai para a oração, vai para o arrependimento. Alguém disse comigo assim, a autoridade espiritual vem da obediência. Pronto, muita gente já está com o negócio cego, porque não consegue obedecer. Faz tudo, mas não obedece. Lê a Bíblia, mas não obedece. Canta, mas não obedece. Faz a oração, mas não obedece. Manda a folhinha para o pastor, mas não obedece. O que amola a autoridade? O que empodera a autoridade espiritual? Qual é o fio da navalha da autoridade espiritual? Obediência. 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 Alguém diz comigo, cuidado com o espírito da desobediência. Você tem ele? Você tem ele? Sabe o que ele faz? Ele cega o seu machado. Ele rouba a sua autoridade espiritual. O que amola a autoridade espiritual em nós é a obediência. Deixa eu explicar para vocês por que essa questão da folhinha é uma coisa que pega um monte de crente. Porque eles até oram, e a questão aqui não é orar e não orar, é não obedecer o mandamento. Mas na hora de submeter a um líder e dar satisfação e obedecer, eles não obedecem. É uma coisa simples. É uma coisa muito simples. Mas é a questão da obediência. Sabe, a gente precisa atentar para essas coisas. Porque ministrar sem autoridade é como usar o machado cego e tem que botar mais força. Está lá o versículo dizendo, se não afiar o corte, tem que se colocar mais força. Pergunta que você deve fazer ao Espírito Santo, quanta força você tem que colocar em mim para poder me usar? Pergunta para ele.
Que tanto de trabalho eu te dou para você poder me usar? Até você me estabilizar, para eu ficar pronto, até você me afiar. Quanto trabalho eu te dou? Ou eu sou uma ferramenta pronta? Quem quer ser uma ferramenta pronta? Afiada. Posso dar um versículo para você orar? Então, vou te dar um versículo para você orar isso. É Isaías. Vou te dar um versículo para você orar. Isaías 41, 15 e 16. Quem quer ser uma ferramenta afiada? Eu oro esse versículo, porque Deus prometeu que pode fazer de mim uma ferramenta afiada, e Ele diz assim, Isaías 41, verso 15, eu farei de ti um trilho novo, com dentes agudos, e os montes trilharás, e os outeiros moerás, e os tornarás como a pragana. Veja o que Deus fará através de um trilho novo. Tu os padejarás, e o vento os levará. O redemoinho os espalhará, e tu te alegrarás no Senhor, e te gloriarás no Santo de Israel. Por quê? Porque você é um trilho novo. Não é cego, é novo. Eu oro esse versículo. Eu falo, Senhor, afia o fio do meu corte espiritual. Quer orar mais um versículo? Quer ou não? Porque quem manda aqui não é a oferta. Quem manda aqui é a demanda. Isaías 49, 2. Ele fez de mim uma espada aguda. Aguda é o quê? Amolada. Imagina a espada cega. E ele fez a minha boca como uma flecha polida. Alguém não dá vontade de ser isso, não? Quando eu leio um texto desse aqui, eu falo, não é possível, tem que ser isso. Deus está dizendo, ele fez de mim uma espada aguda. E sabe mais? Me escondeu na sua aljava, porque não quer que fique cega, está protegida, afiadinha, pronto, puxou aqui e sai cortando. E outra coisa, ele fez a minha boca como uma flecha polida. E ele me encobriu na sua aljava. Deus tem armas afiadas, escondidas, preparadas para o uso. E sabe o que eu acho interessante nesse versículo? É que a espada aguda, ele fez-me uma espada aguda e me escondeu na sombra da sua mão. Fala comigo assim, a ferramenta afiada está escondida. Mas por que Deus faz isso? Se está afiada, por que Ele não sai brandindo ela por aí? Porque nem tudo que está em exercício na igreja está sendo usado por Deus. Muita coisa de Deus está escondida. O que é realmente do Senhor está escondido. Deus gosta de surpreender o diabo quando ele puxa aquele negócio assim afiado, que o diabo não estava esperando, estava escondido. Come on. Ei, aqui está a palavra dizendo que ele fez de mim uma espada aguda e me escondeu. Eu não quero ser uma espada que aparece para todo mundo. Eu quero ser uma espada escondida, desde que ela seja afiada. Eu quero ser uma espada aguda na mão de Deus. Deus pode não me usar durante anos, mas na hora que Ele me puxar, eu quero cortar. Agora, a outra ferramenta é a mesma coisa, porque Ele me fez uma flecha polida. Gente, sabe quando você pega uma flecha e trabalha ela e afia o negócio, e aí você coloca na aljava, que é a caixinha que fica atrás das costas, que você fica o quê? Guardada. Não está sendo usada. Deus está guardando a ferramenta. Para o que será que Deus está afiando uma arma hoje? Para o que Deus está me preparando hoje? Eu quero ser usado hoje. E Deus fala, não, eu estou só te preparando. Eu quero te usar num outro lugar, numa outra hora. Então deixa eu te amolar e deixa eu te esconder. Alguém dá glória a Deus. Alguém pede isso para Deus. Trabalha em mim. Eu quero ser uma arma, eu não quero ser a arma visível aqui, todo mundo, só dá o pastor, só dá ele, para todo lado é ele. Não, eu não quero aparecer, eu quero estar escondido no Senhor. Mas eu quero estar afiado. Porque Deus, eu creio que Deus está me preparando para algo que Ele não me usou ainda em algum lugar. Eu creio que Deus me escondeu, Ele me
colocou no oculto, né? Porque ele está me... Vocês sabem, eu não sou convidado para pregar em lugar nenhum. Eu não tenho cartaz em lugar nenhum. Meu nome não vai em lugar nenhum. Ninguém chama meu nome quando faz um congresso. Verdade. Verdade, ninguém me chama. Tudo o que Deus me dá, Ele esconde. Eu tenho um tesouro escondido. Eu só prego na Bethesda. O único lugar que eu prego é em Chelsea e Marlboro. Nem em Everett eu não prego. Nem em Malden ali eu não prego. Nem aqui em Houston, em rádios. Nem em rádios aqui eu não vou. Ninguém me convida para pregar em rádios. Eu sou uma ferramenta escondida. Você está entendendo o que eu estou falando? Amolada, mas escondida. Só que eu sei que Deus está me guardando para uma outra hora. Se eu fosse você, eu fazia a mesma coisa. Eu ia pedir a Deus, faz isso comigo também. Eu quero ler mais uma vez. Eu quero ler mais uma vez Isaías 40. Não, eu quero ver o 41:15. 41:15. Presta atenção, gente. Isso é uma palavra profética que, se eu fosse você, eu tomava para mim. Eu farei de ti um trilho novo. Ô, Jesus, coloca o meu nome nesse negócio aí. Coloca o meu nome aí nesse negócio, nessa sua ferramenta. Eu farei de ti um trilho novo. Olha só, que tem dentes agudos. Misericórdia, quando o diabo vê aquele negócio, ele vai saindo. E se passar por cima de mim, vai me cortar todinho. É tipo uma pastora já, vai chegando e vai cortando, vai cortando. Fala se não é verdade. O diabo ainda vira para ela e fala assim, você já me achou aqui? Você me achou aqui? Porque quando o machado é cego, não acha nada. Não acha nada. Mas eu farei de ti um trilho novo, com dentes agudos, os montes trilharás. Lógico que ele está falando do mundo espiritual. Ele está falando disso aqui, ó, a autoridade espiritual, o corte do machado. Esse profeta que nós estamos falando, ele perdeu o machado. Tá? Ele perdeu o machado. Eu quero dizer uma coisa para vocês, que a autoridade espiritual é coisa adquirida. A autoridade espiritual não vem do título. Não vem do título, não é ordenação ministerial. Não vem do título. A autoridade espiritual vem da pessoa, tá? A autoridade espiritual não vem do título, ela vem da pessoa. Você pode ser um diácono ordenado e não ter autoridade nenhuma. O irmão pode ser um simples irmão de banco da igreja e ter a sua autoridade todinha que você deveria ter. Você pode ser um pastor ordenado, legalizado por qualquer organização e não ter autoridade espiritual. O irmão pode ser um crente que ninguém conhece ele e ter toda a autoridade. Você adquire a autoridade na vida, no estilo de vida, na disciplina espiritual e principalmente na obediência, como eu disse para vocês. A obediência é que afia o fio da autoridade espiritual. Entendeu? E essa obediência, ela se estabelece com prática, com disciplina, com submissão, autonegação e pureza. Ei! 1,000 knows. 1,000 knows. Você fala 1,000 knows to yourself. Isso é disciplina. Autoridade espiritual vem de autonegação, tá? Autonegação, você diz não para você. Deus ensina você a dizer não. Deus vai afiando você. Deus ensina você a se submeter. Deus ensina você a obedecer. Fala comigo assim, não precisa falar muito. Só precisa obedecer. Tem gente que fala e tem muito para falar, mas não faz. Não faz. A autoridade não é quem fala. A autoridade é quem faz. E geralmente quem faz, não fala. Quem faz, faz. Não publica, não faz. É uma autoridade escondida. Está lá, não mexe não. Se puxar a espada vai cortar. Quem quer ser isso?
Eu não quero ter um machado cego que todo mundo vê. Eu prefiro ter um escondido, que na hora que puxar, vai cortar. Sua autoridade espiritual é uma coisa adquirida. Você adquire com o tempo. Sabe, eu não creio que uma pessoa muito novata, uma pessoa muito jovem, uma pessoa muito inexperiente tem autoridade, muita autoridade. A autoridade é uma coisa adquirida com o tempo. Você adquire num estilo de vida de disciplina. Alguém diz comigo a palavra disciplina? Algo que a nossa carne não gosta, algo que o nosso espírito ele gosta quando a gente jejuma, porque a disciplina leva a gente a adquirir, do mesmo jeito que a autoridade espiritual é adquirida, ela é perdida. No caso desse rapaz, ele perdeu o machado quando estava cortando. Pergunta: o que pode levar você a perder o machado? O que pode levar você a perder a autoridade espiritual? Bem, a começar pelo mais básico, que é pecado. Ah, não tem muito a ver, não. Já perdeu a autoridade. Qualquer tipo de pecado leva você a perder o fio da navalha, você fica cego. Você precisa rapidamente correr para resolver a questão do pecado, porque o pecado cega o seu machado. Tá? Qualquer tipo de pecado, as pessoas brincam com isso aqui. Tipo assim, eu pequei, mas se eu pedir perdão de novo, eu resolvo. Eu pequei de novo, eu peço perdão de novo. Você já não tem autoridade, nem desde o começo. Começar, você não sabe o que é arrependimento, você fica brincando com Deus de pecar, você nunca vai ter autoridade espiritual. Quem brinca de pecar nunca vai ter autoridade espiritual. Autoridade espiritual é uma guerra contra o pecado. Você sabe que se pecar, perdeu isso aqui. Uma das coisas que perde a autoridade espiritual é a ofensa. Por que eu não posso me ofender? Porque eu perco a autoridade. Quando eu estou na ofensa, eu estou na atmosfera errada. Tá? Na atmosfera errada. Eu vi um ex-satanista falando que não tem como o satanismo atingir um crente quando ele está operando eles chamam frequência, numa frequência alta, que é quando você está alegre, é quando você está, no linguajar dele, é quando você está em Cristo. Eu diria, é quando você está bem, é quando você não está ofendido, é quando você não está profanado as suas emoções por nada. Naquela atmosfera, ele falou, nenhuma maldição dos feiticeiros te pega. Ele falou, não pega. A gente pode lançar qualquer maldição, não pega. Aí ele falou, sabe qual é a estratégia dos feiticeiros? Eles começam a mandar seta contra você para te ferir. Para te ferir, para te ferir. E aí, quando fere você, você vai descendo. Você vai caindo. A sua frequência vai caindo. Aí você fica na frequência negativa, é onde eles te pegam. É onde as maldições chegam a você. Esse é o linguajar dele. No meu linguajar é assim, não se ofenda e o diabo não vai te pegar. Ofendido, você já está no território dele. Uma das coisas que rouba a autoridade espiritual é operar na atmosfera errada. Relacionamentos quebrados. Se você ignorar a comunhão na igreja, na família ou em qualquer lugar, não ignore, não se engane. Relacionamentos quebrados roubam a autoridade espiritual. Brigou com o irmão, ficou com raiva dele, não se reconciliou. Está tomando a ceia sem autoridade espiritual. Está pregando com raiva do outro, sem autoridade espiritual. Sabe por que as pessoas não estão preocupadas? Com isso aqui. Se vieres trazer a tua oferta no altar e te lembrares que o teu irmão tem algo contra ti, deixa a oferta no altar. Por que deixar a oferta no altar? Porque ela não vai ter autoridade espiritual. Vamos falar sobre autoridade espiritual num exemplo que eu gosto de dar, que é do jogo de futebol, quando o juiz aperta, quando ele apita para cobrar uma falta. E o jogador ignora e continua jogando. E faz o gol. Aliás, ele não para de jogar. E continua fazendo gols. Algum está valendo. O que tem de gente na igreja que continua fazendo gol sem valer. E a minha preocupação, sabe qual é? Muita gente vai chegar no céu,
Ah, que lugar terrível para descobrir que o jogo inteiro não valeu. Ah, mas eu joguei a vida inteira, eu fiz tantos gols, mas não valeu nenhum. Não tinha autoridade, estava deslegalizado. Ah, mas eu... Igual o pastor americano lá, Hickman, não sei lá o nome do homem lá. Ele tinha 30 crianças, he fostered 30 kids. E Jesus falou no céu, sua adoração é uma abominação. Quando o Nicolas estava pregando, ele falou que era 10, na verdade são 30. Como é que é o nome, gente? Ele adotou 30 crianças. Na cabeça dele, ele fez 30 gols. Que ele foi até o céu. Quando chegou lá, o Senhor falou para ele, não valeu nada. Eu não quero cantar sem autoridade espiritual. Eu não quero dar o meu dízimo sem autoridade espiritual. Eu não quero entrar na igreja e fazer o meu louvor sem autoridade espiritual. E a autoridade espiritual não quer dizer que é para eu ministrar. A autoridade espiritual quer dizer o que eu estou fazendo, Deus está recebendo. A autoridade espiritual, o que eu estou fazendo está valendo. A autoridade espiritual é o que eu estou oferecendo, o meu machado está cortando no mundo espiritual, não está cego. Então, quando você perde o machado, você fica com o cabo na mão. Pode imaginar isso? O que significa o cabo na mão? Bom, se você pensar que a lâmina do machado é a unção do Espírito Santo, tá? A lâmina, o ferro do machado, tá? O ferro é a unção, o ferro é a autoridade. O cabo do machado seria o quê? O cabo é o homem. Então, quando você está com o cabo na mão, você faz tudo na força do homem. Né? O que tem de gente com o cabo na mão, muito esforço, muita boa vontade, muita coisa nova, muita criatividade, mas é apenas o cabo na mão. Muita gente já perdeu o ferro e continua malhando com o cabo na mão e reclamando que não tem resultado. Por exemplo, tem muito pastor que ele está malhando com o cabo na mão, reclamando do povo e reclamando de Deus, que a igreja não cresce, que as coisas não funcionam, mas ele está só com o cabo na mão, ele já perdeu a autoridade há muito tempo, ele está com raiva dos outros pastores da cidade. Ele não tem mais autoridade, ele está em pecado com uma pessoa lá, não sei aonde, ele está com um problema e ele não resolve. Então, ele está sem autoridade, mas o cabo ele não larga. É incrível que a gente perde o ferro, mas não larga o cabo. Parece que a nossa mão está pregada naquele cabo do ministério. Não tem ferro, mas não quero saber. O importante é que o cabo está na minha mão. Come on. Não, o importante não é o cabo estar na sua mão, o importante é você ter o ferro do machado para poder cortar. Esse trabalho aqui que você está fazendo é espiritual. Ele exige um ferro que tenha uma eficácia de cortar. Você não pode se dar o direito de bater o cabo sem ter certeza que o ferro está na ponta dele. O ferro é a sua autoridade espiritual. Make sure que você está em autoridade espiritual. Tem gente que enfrenta os demônios sem autoridade espiritual. Eu peguei o diabo e mandei embora e fiz isso e fiz aquilo. E ele foi? I don't know. Porque até demônio você enfrenta com a madeira. E ele ri de mim, ele ri de qualquer um que tentar enfrentar ele com o cabo. Ele sabe que só isso aqui pode cortar ele. Isso aqui não corta. Tá? Isso aqui não corta. Uma das coisas que eu mais prezo na minha vida é a minha autoridade espiritual. Eu faço tudo para proteger ela. E quando eu peco, quando eu erro, ou quando eu tive um conflito com alguém, a minha maior preocupação é resolver aquilo imediatamente, porque eu não quero perder isso aqui. Eu não quero perder eu não quero que a minha própria próxima oração que eu vou fazer seja inválida. Eu não quero que o meu próximo culto seja inválido. Eu não quero que o meu próximo... Imagine você fazer um jejum da semana inteira, passar aquela fome toda e não valer nada. Melhor é comer, irmão. E comer muito. Já que você está na carne, vai comer bastante. Porque não está valendo de nada. Igual a pastora Gel encontrou um pastor, ele era de Nova York, mas ele estava lá na Pensilvânia. E ele estava 40 dias num jejum só com água, com raiva da igreja, xingando assim, por aqui de raiva. Eu falei, coitado.
Devia estar comendo. Devia estar comendo, devia estar se alimentando. Ele ia vencer aquela raiva até melhor do que ele com fome e com raiva. Você entende esse engano que os cristãos passam? Eles preferem fazer um sacrifício do que obedecer. Preferem fazer um sacrifício do que perdoar alguém, do que obedecer a palavra. A palavra de Deus diz, eu não quero sacrifício, eu quero obediência. O que afia a nossa autoridade espiritual não é um jejum desobediente, é uma obediência. É melhor tomar as refeições do dia. Presta atenção no que eu estou falando, porque é importante isso aqui. É melhor tomar as refeições do dia, o café, o lanchinho, o almoço, a sobremesa, tudo. É melhor você comer tudo o que você tem vontade e obedecer. Come on, gente. Come on. Do que fazer o jejum. Sou esse moço, esse profeta, ele perdeu o ferro. Só que a bênção é que ele não continuou tentando cortar a árvore. Na hora que o machado caiu, ele gritou e falou, ai meu Senhor, o machado caiu, me ajuda aqui. Você tem que gritar quando o machado cai da sua mão. É o ferro que produz as expansões espirituais, o cabo é o esforço do homem, a madeira, aquilo que segura o ferro. Muitos ministérios estão literalmente nas mãos do homem, é só o cabo. O ferro cortante da autoridade espiritual não está mais lá. Em alguns casos, o ferro nunca esteve lá. Eu sinto muito pelas pessoas que cresceram em igrejas em que não tinha autoridade espiritual, porque a única forma que elas aprenderam foi ministrar sem autoridade. Não suba no púlpito para fazer algo mal feito, é sem autoridade. Não faça algo mal feito na casa de Deus. Não tem autoridade. Eu não sei se você se lembra da época que eu era criança e as pessoas tinham um costumezinho de dizer que era muito negativo na igreja. Quando eu tinha a oportunidade para cantar, às vezes a pessoa pegava o microfone e falava assim, ô irmãos, eu vou louvar o Senhor, a minha voz é muito ruim, mas como é para o Senhor, né? Como é para o Senhor, então, tipo assim, é aquela ideia, tipo assim, em outras palavras, minha voz é muito ruim, em outras palavras, eu não estou preparado para estar aqui, eu não tenho autoridade para estar aqui, mas como é para o Senhor, para com isso, vai sentar. Arruma autoridade primeiro, qualifica a voz primeiro, qualifica o coração, qualifica e vem com autoridade espiritual. Não seja aquela pessoa que vai para o altar e a gente fica com pena dela. Ô Jesus, tem misericórdia, irmão. Tem misericórdia do irmão. Não seja essa pessoa. Chega lá com autoridade. Quando você chega aqui, a autoridade está estampada em você. Você parece um leão para comer todo mundo e todo mundo se abaixa e todo mundo recebe. Porque todo mundo se curva diante da autoridade que está. Quem entendeu isso que eu acabei de falar? Olhe para mim, por favor. Se você não estava olhando, olhe para mim. Eu já pedi pessoas para pregar no meu lugar. Quando eu tinha que pregar, e eu olhei para mim e falei, hoje eu não posso. Olhe para mim, estou te falando, você olhar para mim. Eu já pedi pessoas para pregar no meu lugar. Para não subir ali sem autoridade. Me lembro de eu estar desesperado sábado à noite procurando qual pregador que pode pregar para mim amanhã, que eu não tenho condições de pregar amanhã. Ou porque eu estava muito triste, ou porque eu estava amargurado, ou porque eu estava sem autoridade espiritual. A igreja não merece, Deus não merece que eu suba no altar dele sem autoridade. Quantas vezes Deus usou algum amigo para me salvar numa hora dessas? E Deus disponibilizou alguém que estava em condições de pregar quando eu não estava. Sem machado, não pegue no cabo. Eu queria mostrar um exemplo para você de machado sem ferro. Vai ser um prisma diferente em 2 Crônicas 12, 9 a 11. Segundo livro das Crônicas, capítulo 12,
do versículo 9 ao 11, você tem uma substituição interessante aqui. Essa mensagem de 2 Crônicas 12 aqui, eu me lembro que foi a primeira mensagem que eu preguei na América quando eu cheguei há 30 anos atrás, na igreja que eu cheguei em Framingham. Quando me deram a oportunidade, foi a primeira mensagem que eu preguei aqui, foi essa. E a mensagem é a seguinte: subiu Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém. O que ele fez? Ele levou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Está falando do ladrão, né? Olha só, ele levou tudo, ele roubou os tesouros da casa do Senhor, os tesouros da casa do rei. Esse rei, naturalmente, estava sem autoridade nenhuma, porque Sisaque aqui representa o rei do Egito, o rei do Egito representa Satanás, e ele levou isso aqui, ó, os escudos de ouro que Salomão fizera. E sabe quantos escudos eram? Eram 300 escudos de ouro. Tá? E o rei Roboão fez em lugar deles escudos de bronze. Ah, eu tenho uma saída para ministrar sem autoridade espiritual. Eu vou fazer uma cópia. É amarelinho, mas não tem o mesmo valor. Ei, Salomão tinha feito 300 escudos de ouro. Tá? Eram 300 escudos de ouro que ele fez. Interessante que nesse texto não está falando da quantidade, mas eu queria mostrar para você que são 300. Eu vou te provar aqui. Deixa eu achar aqui onde... Primeiro, 9:15. O rei Salomão é 15:16. 2 Crônicas 9. Obrigado, irmão André. E o rei Salomão fez 200 paveses, que eram escudos pequenos, de ouro batido, empregando em cada pavês 600 ciclos de ouro batido, como também fez 300 escudos de ouro batido. Isso eram 500. 200 pequenos e 300 grandes, tá? 300 escudos de ouro batido, empregando em cada escudo 300 ciclos de ouro. Tá? Esses escudos, que o ouro representa a glória de Deus. Sabe o que o ouro representa? A autoridade espiritual. Quando você tem ouro, representa a autoridade espiritual. Como o diabo foi lá e roubou a autoridade, ele fez 300 escudos de bronze, amarelinho, sem valor nenhum, e colocou. E aí diz aqui que o rei Roboão, no versículo 10 do capítulo 12, fez em lugar deles 300 escudos de bronze e os entregou na mão dos capitães da guarda, que guardavam a casa do rei. E todas as vezes que o rei entrava na casa do Senhor, presta atenção, vinham os da guarda e levavam e tornavam a pô-los na câmara. Em outras palavras, ele aprendeu a ministrar com os escudos de bronze, onde deveriam haver escudos de ouro. Quanta gente está fazendo isso na casa de Deus? Perdeu a glória. O ouro significa a glória da autoridade verdadeira. Mas ele apresenta uma aparência. A paz do Senhor é do mesmo jeito. A saudação é do mesmo jeito. O sorriso é do mesmo jeito. Tudo é do mesmo jeito, só não tem o mesmo valor. Um era de ouro, um estava na autoridade, um tinha glória. Um era ouro maciço, o outro é amarelinho, brilha. O bronze não brilha igual ao ouro? Se você polir o bronze, não parece que é a mesma coisa? Se botar no sol, não dá o reflexo igual? Mas não tem o mesmo valor. É isso. E Roboão ministrava na casa de Deus com escudos de bronze. Isso é hipocrisia, quando os seus escudos foram roubados, tinham sido roubados. Se você foi roubado pelo diabo, se ele roubou o seu machado, se ele roubou o seu machado, paga o preço para pegar ele de volta. Porque aqui eu quero terminar a mensagem. Como é difícil quando você perde o machado para você poder pegar ele de volta. E aí eu vou terminar a minha mensagem falando sobre isso agora. Só que antes eu vou passar no versículo 6, onde o homem de Deus perguntou: onde caiu? Como essa pergunta é importante. Onde caiu o ferro do machado?
Precisamos pedir ao Senhor que nos leve ao lugar, não dos sintomas do que nós estamos passando, mas o lugar das razões. Por que eu estou aqui? Eu queria... Vou colocar aqui no quadro o título de uma das minhas pregações, das centenas de pregações que eu não preguei. Vou colocar o título de uma pregação aqui que eu não fiz ainda. O lugar das razões. E a mensagem que Deus me deu é pedir ao Senhor que me leve ao lugar das razões do que está acontecendo na minha vida. Não o lugar dos sintomas. Os sintomas eu já sei, é o que eu estou passando, é o que está acontecendo. Eu quero saber por quê. Eu preciso que Deus me leve ao lugar da razão. Qual é a razão no mundo espiritual que eu estou onde eu estou? Que eu estou passando o que eu estou passando? Por que eu perdi o machado? Por que o diabo me roubou o meu machado? Então ele pergunta, onde caiu? Onde caiu o machado? Isso é importante. Onde caiu? Bem, o texto que eu vou botar aqui de Levítico 26, verso 39 e 40, é aquele verso que diz assim, quando vocês estiverem no cativeiro, porque desobedeceram, confessem os vossos pecados e os pecados de vossos pais. Vocês estão lá por causa do que vocês caíram e de onde os pais de vocês caíram. Então, quando vocês quiserem voltar do cativeiro, diz o verso 40, confessem os vossos pecados e os pecados dos vossos pais. Porque nós não caímos sozinhos, nós caímos juntos. Nós caímos juntos com nossas famílias, juntos com os nossos parentes. E se perguntar onde caiu, sempre vai trazer a história familiar, que é o mesmo lugar onde a gente continua caindo. Então, Apocalipse 2:5 diz assim, tenho, porém, contra ti. Como é que fala Apocalipse 2:5? Deixa eu ler aqui com você. Diz assim, lembra-te, pois, de onde caíste. Apocalipse 2:5 quer responder essa pergunta. Onde caiu o meu machado? Onde? E a palavra é, lembra-te. Vamos parar nessa palavra aqui. A gente esquece ou não esquece onde caiu? Esquece. A gente esquece onde caiu. E o Espírito de Deus diz assim, ei, lembra? Eu quero te levar ao lugar da razão. Onde? Onde caiu o machado? Onde caiu? E deixa eu dar um exemplo aqui de queda. Deixa eu dar um exemplo de queda. A pessoa estava nessa altura aqui, ó. Nessa altura. Tá? Ela estava nessa altura aqui. Ela veio terminar nessa profundidade aqui, ó. Ei, a queda daqui para cá é uma queda muito grande. É uma queda grande ou não é? É assim que a pessoa cai? Não. Como que ela cai? Ela cai assim, ó. Aí ela pensa que está continuando. Aí aquela pequena caída levou ela mais uma quedinha. Aí ela se arrepende ali, entre aspas, e continua. Aí ela vai usar outra quedinha. Aí as quedinhas vão tomando impulso. Aí as quedinhas vão ficando maiores. Aí as quedinhas descambam. Ei, mas tudo começou com a primeira queda. Quando ele fala, lembra-te onde caíste, ele está falando da queda grande? Ele está falando de qual? O Espírito Santo estava falando, não fala aquela palavra, não fala aquela palavra, não fala isso, não faz isso, mas é tão pequenininho, Você não sabe que essa pequena queda vai virar essa queda. Por isso que ele fala, lembra-te de onde caíste. Pare, se eu fosse você, eu anotava assim, pare de ignorar as pequenas quedas. Porque o diabo chega para você e fala assim, que nada, foi só uma quedinha. Isso aqui não é nada, não.
O que ele não diz para você é que essa quedinha vai levar para essa. Ele te preparou para essa. O que ele não diz para você é que essas duas vai te preparar para essa. Ele não fala para você que essas três vai te levar para essa. Quando Deus fala, lembra-te onde você perdeu o machado. Talvez foi uma coisa desse tamanho assim, ó. Uma desobediência pequena, que foi desencalhando as outras desobediências. O rapaz mostrou para Eliseu o lugar onde caiu. Você precisa mostrar para o Espírito Santo o lugar onde é o seu arrependimento. Do que é que você está se arrependendo? Especificamente. Você lembrou? Então confessa para ele. Foi aqui onde eu caí. Foi aqui que eu comecei minha descida. Já que você vai lembrar onde caiu, é melhor você lembrar quando você estava bem. Você lembra quando estava aqui? Primeiro você tem que voltar onde estava lá naquela altura. Quando eu estava lá, o que eu fiz de errado? Quando eu estava bem, que desencadeou essa queda toda. Right? Esse lembrar começa lá também. Quando eu estava bem. O que me levou a perder o machado? E aí, deixa eu dizer para você. Um pau foi cortado no versículo 6, versículo 7. 6. Eliseu cortou um pau e lançou naquele lugar e fez flutuar o ferro. Você sabe, essa madeira que foi cortada e lançada naquele lugar, ela representa a cruz de Cristo. Porque é só na cruz, onde nós nos arrependemos, onde nós confessamos o lugar de nossas quedas, que Deus nos leva de volta. Então, a madeira é o verdadeiro arrependimento, é o sangue. A madeira é o sacrifício de Jesus. Ela representa essa confissão, esse arrependimento. Mostra aonde caiu. E aí lançou a madeira lá. Isso é, a obra de Cristo lá. O arrependimento, a confissão verdadeira. É ali que o Senhor começa a retomar o nosso machado. É no arrependimento aos pés da cruz. Por isso que quando alguém chega para mim, sempre desesperado, pastor, eu falo, não tem outro caminho, o caminho é o mesmo, arrependimento, confissão. Arrependimento verdadeiro, confissão. Arrependimento verdadeiro, confissão, para Deus restituir o machado. Terminando a minha mensagem agora, eu vou levar você para Sansão, porque não vou terminar aqui. E eu vou te falar por que eu vou terminar com Sansão, no capítulo 16 de Juízes, e pedir a sua gentileza você abrir. A minha palavra leva mais 5 minutos só e termina. Às 9h20. Em Juízes, no capítulo 16, no verso 21, sabe o que você encontra aqui? Quando o diabo rouba o machado de você, sabe o que ele faz com você? Ele zomba de você. Ele zomba do crente. Sabe por quê? O crente usava o machado para cortar ele. Você usava autoridade sobre mim, você me expulsava, né? Você me botava embora, você me envergonhava, você me expulsava. Mas agora que eu tomei o machado da sua mão, olha aqui a humilhação que eu vou te fazer. E ele zomba da sua cara, igual ele fez com Sansão. Olha só, no verso 19, a Dalila fez Sansão dormir nos joelhos dela, mandou chamar um homem e rapou as tranças de Sansão. Depois de afligi-lo, e a sua força lhe foi. Quando Sansão perdeu o cabelo, o que ele estava perdendo? O machado. O machado de Sansão era o cabelo. Ele entregou o cabelo nas mãos de Dalila. Deixa eu falar dessa Dalila. 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 Você é que rouba o machado dos homens de Deus e das mulheres de Deus. Se eu fosse dar um significado para Dalila, são vários. Vou fazer uma listinha aqui. Carência. Relacionamentos. Não é o nome de Dalila? Sansão estava no colo de quem? Estava no colo de Dalila. Carência. Relacionamentos. Solidão. Amigos. Qual o demônio que está te fazendo desejar amigos? Dalila. Qual o demônio que quer que você procure isso e aquilo?
Dalila. O que Dalila quer? O seu cabelo. E aí Dalila mandou cortar o cabelo. Rouba o machado, tira o machado da mão dela. Você não percebe que o diabo tem ciúme desse machado? Ele tem raiva desse machado. O machado corta. Quantas vezes você abriu a boca e mandou... Você não lembra, não? Quantas vezes você mandou abrir a boca e viu ele sair? Você acha que foi bom para ele isso? Ele falou, você está no meu livro. Você está tendo autoridade sobre mim, mas eu vou te pegar. É assim que ele pensa. Eu vou te pegar. Não vigia não, que eu que vou botar autoridade em você. Sabia que um crente americano, eu ouvi o testemunho dele no YouTube, Deus permitiu ele ir no inferno, e lá ele não tinha autoridade. E quando chegou lá, ele queria repreender os demônios e falar, não, aqui é o nosso território. Você tinha autoridade sobre nós lá em cima. Lá você acabou com a gente, mas aqui nós vamos te torturar. Território dele. Ele teve essa experiência, Deus permitiu ele ter essa experiência, porque quando o diabo te rouba o machado, ele zomba de você. Aí o que acontece no verso 21? Então os filisteus pegaram em Sansão, arrancaram os olhos dele, e tendo levado a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e ele girava o moinho no cárcere. Gente, pelo amor de Deus. Gente, olha a zombaria que os filisteus faziam com Sansão, o homem que colocou fogo na seara dos filisteus com 300 raposas, ele incendiou a seara dos filisteus. O homem que com uma queixada de jumento matou 1000 homens, o homem que no dia do casamento dele, só para pegar as vestes, ele matou 30 homens. Do nada assim, Sansão matava. Sansão causou muito prejuízo no mundo espiritual. Cuidado você, quanto mais prejuízo você causa no mundo espiritual, mais sobe o preço da sua cabeça. Os crentes são ingênuos. Os crentes são ingênuos. Eles acham que esse machado nunca vai ser tomado da sua mão. E o inimigo faz tudo para tirar o machado. E quando tirou o machado de Sansão, diga amigo, Sansão perdeu o machado. Não foi o caso que o machado de Sansão ficou cego. Ele perdeu. Cortou, ele perdeu. Agora deixa eu te falar. O verso 22 diz assim. Eu estou em Juízes, capítulo 16, verso 22. Todavia, o cabelo da sua cabeça, logo que foi rapado, começou a crescer. Eu queria só perguntar, rapidamente, antes de terminar. Quantos minutos levou para o cabelo de Sansão crescer? Quantas horas? Quantas horas levou para o cabelo dele crescer? Quantos dias da semana levou ele para o cabelo dele crescer? Uma semana cresceu o cabelo? Quando você perde algo, você volta para o zero. E você tem que começar tudo de novo. Quando o diabo te rouba isso aqui que você tinha adquirido, você volta para o zero. E você tem que começar tudo de novo. Se fosse você, eu não perdi o machado. Você vai recuperar, mas vai demorar. Não é assim tão fácil, não é assim tão rápido. O cabelo dele começou a crescer, mas não fala quanto tempo demorou para o cabelo crescer e ele se agarrar nas colunas e derrubar o templo dos filisteus. Naturalmente que ele não fez isso careca. Porque ele não fez isso sem machado. E eu não sei qual a longura do cabelo precisou estar para ele poder derrubar aquelas colunas. Para você derrubar os mesmos demônios que você derrubou antes, quanto cabelo tem que crescer? Não perca o machado. É a mensagem dessa noite. Se você perder, você pode recuperar. Mas você não sabe o preço que vai custar para recuperar o machado. No caso do profeta de Eliseu, ele recuperou o machado imediatamente. Eu acredito que Deus pode recuperar o machado imediatamente. Mas eu acho que essa não é a regra. Tem um exemplo aí para compartilhar? Só tem um exemplo na Bíblia. Não, eu estou querendo dizer assim, que o senhor disse que o senhor não acha que é rapidamente. Eu falei assim, só tem um exemplo na Bíblia, não tem muitos exemplos, né? Vamos vir aqui para o altar. Enquanto você vem, eu queria perguntar, veio à minha mente aqui agora,
caso de Pedro. Será que não poderíamos dizer que o apóstolo Pedro perdeu o machado? Absolutamente. E a pergunta é, Pedro recuperou imediatamente? Não. A Bíblia diz que ele foi chorar amargamente, e não se sabe quanto tempo. Aliás, me parece que ele passou a crucificação todinha longe. Porque quando Jesus ressuscitou, ele falou assim, dizei aos meus discípulos e a Pedro. Não esquece Pedro não, porque Pedro está desviado. Pedro até agora não recuperou o machado. E eu quero que vocês chamem Pedro para tomar de volta o machado da autoridade espiritual. Nesta quarta-feira, 25 de setembro, Deus veio nos lembrar que a ferramenta em nossas mãos, ela tem uma autoridade espiritual, ela tem um corte. Seja um machado, seja uma espada, seja um trilho novo, você é a ferramenta do Senhor. 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 Antes de orar, olhe para mim só um minutinho. Sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Ele tem falado para mim uma mensagem, mais uma, né? Das que precisa ser pregada. Ele falou para mim assim, você é a minha resposta para o diabo. Que tipo de resposta você acha que Deus quer dar para o diabo? Ele falou, sabe tudo isso que o inimigo fez na sua família? Eu escolhi você como resposta para ele. Então, que tipo de resposta você acha que ele quer dar para o inimigo? Eu quero ser uma resposta assim, afiada, que sai cortando. As mãos ao Senhor, Ele vai agora tomar o que você oferecer para Ele agora. Tudo o que você disser para Ele agora, em arrependimento, em humilhação, em confissão, porque você é a ferramenta do Senhor. Nessa quarta-feira, 25 de setembro, eu proclamo que o anjo amolador, Harechá, o anjo amolador de ferramentas, o anjo amolador de machado, veio nessa noite amolar os machados espirituais desta casa. E se alguém está sem machado, fala para ele, eu caí, perdi o machado, recupera o meu machado, eu me arrependo agora. Vai falando para ele, se você não tem machado, se você tinha o machado e perdeu o machado, se você nunca teve, fala com ele aí agora, e ele agora está restituindo o nosso machado espiritual. Nossa ferramenta espiritual que tem uma autoridade espiritual. Eu declaro que o anjo do Senhor está nesse momento passando aqui no nosso meio. Eu quero declarar o sangue de Jesus, porque é Ele que apaga os pecados. É Ele que cura as dores, é Ele que cura as profanações que roubaram o machado, aquilo que tirou o machado da sua mão. Ele resolve essa situação, você só apresenta a Ele e fala, Senhor, eis aqui purifica.